Dia 29/3/2025, desafio 100 vídeos gravados em 100 dias. Dia número 3. Hoje eu quero falar, tô aqui com a Pitucha de novo, tendo que cuidar aqui dela. São 7h36 aqui da manhã. Ela tá querendo ir pra lá pra comer o petisco dela e ficar esperando também minha esposa que saiu pra correr, mas tem que ficar aqui comigo, pelo menos enquanto eu gravo, porque eu tenho que ficar de olho nela, né? Pra ela não aprontar aqui, que ela tá fazendo um tratamento aí pra alergia. Então pode ficar se lambendo, esse tipo de coisa, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Hoje o vídeo é sobre aquela... Talvez você até me entenda. Não sei se você já teve aquela sensação de ver algum conteúdo sendo criado na internet e saber que você poderia estar abordando aquele tema e contribuindo ainda mais. Você vê muitas vezes pessoas, assim, não querendo menosprezar ninguém ou diminuir o trabalho de ninguém, mas é uma sensação pessoal de que você poderia estar contribuindo mais, entende? O que aquela pessoa contribuiu é válido? É, mas você, sobre aquele assunto, talvez você tivesse algo mais que poderia ajudar e agregar ainda mais valor nesse tipo de assunto, nesse tema. Então é uma sensação de saber, de fato, que, puxa, por eu não estar falando, por eu não estar criando conteúdo, tem outras pessoas que têm menos conhecimento do que eu e estão fazendo isso. E elas estão tendo visibilidade e estão conseguindo contribuir ou ajudar as pessoas, mesmo que elas não tenham tanto conhecimento. Então, por que você que tem um pouco mais de conhecimento sobre a área, sobre o tema, não consegue contribuir, não está contribuindo? É algo meio até egoísta da parte de quem tem esse conhecimento, de quem sabe do que está falando, aliás, do que poderia falar, né, mas não está falando, e guarda isso para si pelo simples fato de que tem medo de criar conteúdo, de que tem medo de gravar, de ligar a câmera e que se sente travado e não começa por causa disso, porque não sei por onde começar. Quando a única coisa que essa pessoa deveria fazer é simplesmente ir e ligar a câmera. Então você não faz porque existe essa trava sobre ligar a porra da câmera e se sentir à vontade com ela. Então outras pessoas que têm menos conhecimento que você vão lá e fazem isso. Pelo simples fato de conseguirem ligar a câmera e se sentir à vontade com ela, se sentir normal, como todo mundo deveria ser. E isso acaba entrando em vários fatores, né? A questão do julgamento, a questão do que as pessoas vão falar, a questão de você realmente dar um branco e não se sentir bem, entre outras coisas que podem vir a acontecer. Mas isso é algo de se pensar e se refletir, sabe? Puxa, olha quanta coisa você poderia estar agregando, quanto você poderia estar contribuindo, mas você simplesmente não faz por medo. Então é esse ponto que eu queria levantar aqui hoje. Hoje o vídeo vai ser mais curto, mas eu fiquei com essa reflexão, sabe? De que a gente sempre vai ter algum assunto que é de um maior interesse nosso. Ou seja, sempre vai existir um assunto que você vai se despender, você vai se colocar para estudar, para aprender, para entender mais do que outras pessoas. Não que você vai ser a única pessoa que vai fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Só que você tem alguns interesses que são mais profundos do que outras pessoas. Então veja bem, é impossível que não tenha algum assunto na sua vida que você não consiga passar conversando com outra pessoa pelo menos 1 hora. É impossível que não tenha algum interesse da sua vida que você não se sinta bem em estar falando e estar compartilhando. Isso abre um leque aqui para um outro assunto que eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo sobre o que eu penso e sempre o que eu falo para as pessoas quando dizem para mim que querem começar no digital. Porque eu trabalho com isso há 7 anos, nos bastidores. Então eu sempre tive uma crença forte de que a pessoa precisa começar a criar conteúdo. Mas olha só que ironia, eu mesmo não criava conteúdo. Por quê? Por causa dessa trava aqui direto com a câmera.
E eu não vou negar, tem sido bem difícil... Ó, a Pitucha quer sair. Ai, meu Deus, gente, eu quero sair. Para de falar com ele, por favor. Ai, meu Deus. Ela é uma senhorinha de 15 aninhos. Olha a carinha dela de quem acabou de acordar. Olha isso, gente. Tá até com os olhinhos branquinhos já. Não tem mais dentinho. Por isso que tem que cuidar, né? Ela quer porque quer descer. Ela gosta de ficar lá na porta esperando a minha esposa voltar. Mas daqui a pouco você vai, calma. Mas é isso. Comece a refletir sobre isso. Se o seu desejo, a sua intenção sempre foi de criar conteúdo, de gravar vídeos, de se expor sobre algum tema, sobre algum assunto do seu interesse, algo que você gosta de fazer e não faz porque está sendo travado por causa da criação de conteúdo, por causa da criação de vídeos, cara, você está realmente sendo egoísta com as pessoas e mais do que isso, você está deixando de crescer. Não digo crescer financeiramente, eu digo crescer como pessoa. Porque quando você começa a compartilhar, você começa a pensar mais sobre o assunto, você começa a refletir mais sobre o assunto. E isso vai gerando mais conhecimento para você sobre aquilo. E é esse conhecimento que vai fazer você crescer. Porque você vai aprender mais, vai poder contribuir mais e vai virar um ciclo sem fim isso. Porque sempre que você vai saber que precisa melhorar para continuar contribuindo. Então você vai continuar estudando, você vai continuar aprendendo, se desenvolvendo. Mas não por obrigação, porque é algo que você já gosta de fazer. Então é algo de se pensar, sabe? Se você sempre quis criar conteúdo, mas não faz por causa de medo, porque não sei por onde começar, você não precisa saber por onde começar. Você já tem o que precisa, que é o conteúdo, que é conseguir abordar esse tema por algumas horas. O que está impedindo você, o que está travando você, é simplesmente o fato de você vir aqui e ligar a câmera. Então começa a facilitar essa criação de conteúdo. Começa a facilitar esse comportamento de vir aqui e ligar a câmera. Então essa era a reflexão que eu gostaria de trazer. Você tem muito o que ensinar, pode ter certeza disso. Sobre algum assunto é possível que você não consiga destrinchar e abordar ele e falar sobre ele por pelo menos 1 hora. E eu não estou dizendo que você vai precisar fazer isso logo de cara, mas aborda alguma coisa específica. Destrincha de 2 minutos, 1 minuto, faz um story. Começa por um carrossel no Instagram, mas começa a criar conteúdo. Começa a compartilhar isso. Porque é só assim que você vai destravar essa questão de lidar com a câmera. Acho que era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Como eu disse, seria de fato um vídeo mais curto, mas é algo para você começar a refletir sobre isso. Porque, puxa, eu vejo por mim mesmo, assim. Eu começava a ver as pessoas criando um tipo de conteúdo, por exemplo, sobre marketing, e, cara, aquilo me revoltava, porque ela estava simplesmente pegando algo que outra pessoa falou e copiando. Às vezes, compartilhando algo que já não funciona. Isso é o que mais me estressa nesse mercado, sabe? As pessoas, elas simplesmente copiam e colam o que outras pessoas fazem e simplesmente não pensam em melhorar, não pensam em desenvolver e compartilham aquilo como se fossem delas. E muitas vezes é uma metodologia, uma estratégia que já não funciona mais. Você pode ver, 99% desses gurus aí da internet, que se colocam, na verdade, como guru, né? Mas não passam de iniciantes, que estão vendendo algum curso, é algo que já não funciona mais. Isso desde 2018, quando eu entrei no mercado digital, já era dessa forma. Mas você só vai conhecendo e entendendo que isso acontece quando você já está inserido ali no mercado.
Então você vai vendo que, puxa, isso daqui que ele está compartilhando comigo já não funciona mais, é porque parou de funcionar, por isso que ele está compartilhando. Enquanto a estratégia ela tá em alta, eles não compartilham. É algo deles ali, pessoal. Por quê? Porque sabe que assim que eles falarem, as pessoas vão lá, vão começar a fazer, e por isso que o mercado digital ele ficou fechado em um único, praticamente assim, uma única metodologia de venda. As pessoas se apoiam nisso e extraem disso até a última gota. E aí quando para de funcionar, eles vão lá e compartilham e abrem aqui como ganhar 10 mil reais em 7 dias, como fazer 50 mil reais em 20 dias, como fazer 100 mil reais em 30 dias, coisas nesse sentido. E não estou falando do fórmula de lançamento ou dessas outras estratégias desses caras que estão no mercado e que desenvolveram o mercado, não é isso. São das pessoas que começam a copiar esses caras. Mas enfim, o vídeo aqui era sobre isso. Sobre você deixar de ser egoísta com você mesmo e deixar de lado o medo para começar a criar um conteúdo que você sabe que pode falar sobre ele, que você sabe que pode se aprofundar sobre ele, mas não faz por causa da sensação de medo. E aí deixa outras pessoas que têm menos conhecimento do que você começar a fazer isso. E eu fiz isso por 7 anos. Porque eu tinha os mesmos pensamentos de julgamento que você tem. Mas agora eu tô aqui, simplesmente começando. E é isso que você tem que fazer. Então esse é o vídeo 3 do desafio aí de 100 vídeos em 100 dias. Da Tchau Pitucha. Tchau, gente!